Queridos, nós vamos estudar hoje a maior profecia de tempo das Sagradas Escrituras, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. É um estudo amplo, longo, talvez a gente dê os detalhes necessários que você quisesse, talvez não dê tempo de dar todos os detalhes necessários, mas eu acredito que a essência da profecia nós vamos entender e talvez você vai ser despertado para continuar estudando a palavra do Senhor. Quantos aqui nessa manhã acreditam na volta de Jesus? Levanta a mão e diga amém. Quantos estarão no céu com Jesus? Levanta a mão e diz amém. Você crê nisso, não crê? Sim ou não? É por isso que nós estamos aqui, nos preparando e acreditando na graça salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Pegue a sua Bíblia aí e deixe aberta em Apocalipse capítulo 10. Já deixa aberta em Apocalipse capítulo 10, ok? Pode lançar aqui, por gentileza, o PowerPoint, muito obrigado. O tema da mensagem é esse aí, ó. Chegou a hora do seu juízo. E nessa manhã nós vamos viajar um pouquinho pelas páginas do Apocalipse, Daniel, Esdras, para tentar entendermos um pouco mais sobre a mensagem que deve nos preparar para um momento extraordinário da história do nosso planeta, que é a história da volta de Jesus. Amém? Pastor Disseu pregou no sábado passado sobre o grande desapontamento. Falou um pouquinho sobre a história da nossa igreja, de Guilherme Miller, do movimento millerita e do dia 22 de outubro de 1844, dia que ocorreu o grande desapontamento e que a partir daí o povo millerita se tornou de fato o povo adventista, que teve uma compreensão mais clara a respeito da profecia, um entendimento mais amplo dessa profecia e pôde então disseminar a mensagem que Jesus voltará e é em breve sim, dentro do contexto da nossa brevidade de vida, é breve, sem sombras de dúvidas. E se a gente parar para pensar que Deus é atemporal, Ele não está sujeito ao tempo, e sim no controle do tempo, então Deus é absoluto. O que é o tempo? O tempo para Deus, não é absolutamente nada, Ele está no controle de tudo. Mas ao estudarmos a profecia das 2.300 manhãs, isso vai renovar a sua fé, vai reforçar a ideia de ser uma adventista do sétimo dia, e vai preparar você, amigo, que embora não seja adventista do sétimo dia, mas está hoje aqui conosco nesse serviço de adoração, vai preparar você a entender um pouco mais a palavra do Senhor e vai desafiar você a pesquisar mais as Sagradas Escrituras. Porque Deus tem uma mensagem muito ampla e clara, objetiva, direto e ao ponto para um povo distinto que vive em um tempo solene da história. E se o tempo é solene e o povo é distinto, significa que temos um privilégio de estar vivendo no momento que tem tudo para ser a geração que vai ver Jesus voltar, amém? E se não for essa geração, pastor, olha para mim a cara de preocupado. A minha preocupação não é se eu vou estar vivo ou morto por ocasião da volta de Jesus. A minha preocupação é, se quando a morte me encontrar ou a porta da graça se fechar, eu estarei selado para a eternidade. Essa é a minha preocupação. E essa deve ser a tua preocupação também. É por isso que nós hoje estamos aqui reunidos, para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, mas para aprendermos mais a respeito do Senhor. No telão nós temos aí o tema, e eu digo para você que ao longo da história do nosso planeta, desde a saída de Adão e Eva ali por serem expulsos do Éden, devido à entrada do pecado, à entrada da morte, Deus sempre proveu um meio, ou vários meios, para que a princípio Adão e Eva pudessem ser norteados e recebessem a esperança de que nem tudo estava perdido, que existia um plano, um resgate, uma redenção, uma forma de voltar para o lugar do qual nunca deveriam ter saído. E depois dali, Deus também teria meios para apresentar para um povo métodos de se preparar para pelo menos 2 grandes momentos na história do nosso planeta. Quais são esses 2 grandes momentos, pelo menos, importantes da história do nosso planeta? No Antigo Testamento, nós temos as profecias messiânicas, as profecias que apontavam para o Messias que viria, para um Salvador, para um ungido, para Cristo, Jesus Cristo. E todas essas profecias messiânicas apontavam e convergiam em direção à cruz. A ideia era, prepara um povo para se encontrar com o seu Salvador. E quando ele chegar, observem, analisem e creiam. É Ele cumpre tudo. Aí a gente vai para o Novo Testamento. E a gente percebe que no Novo Testamento, nós temos o cumprimento das profecias messiânicas na pessoa de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo que o cumprimento fica evidente ali no relato dos 4 evangelhos e durante todo o Novo Testamento, o Novo Testamento também é a porção da Bíblia que nos convida a olhar para o céu e ter esperança
Mas que esperança é essa? A esperança em uma promessa que Jesus fez. Porque Jesus prometeu o que, igreja? Jesus prometeu voltar. Você acredita nisso, sim ou não? No Novo Testamento, a cada 11 textos, um se refere à volta de Jesus. Esse assunto é extraordinário e importante. Importante para você que está aqui na igreja, importante para você que está assistindo aí na internet, ao vivo ou depois no gravado. É importante para toda a humanidade. Porque Deus não foi um Deus que nos criou e como um relojoeiro apenas deu corda no relógio e abandonou a máquina. Deus é um Deus de amor, que criou para que vivêssemos eternamente, mas infelizmente, no decorrer do percurso, o pecado entrou, a morte entrou e a eternidade passou aparentemente a ser algo impossível. Deus então, com um plano preparado desde a eternidade, aperta o botão para acionar esse plano, envia seu Filho, Ele vem, morre por nós, paga os nossos pecados e agora nos é dado o ingresso que pode nos devolver o direito à eternidade. Você pode viver para sempre com Jesus, amém? Mas a pergunta é, você quer viver para sempre com Jesus? Aí você diz, pastor, a gente está na igreja, é claro que a gente quer. Será que quer? Porque às vezes a gente fala só da boca para fora. A gente só fala com a boca, mas não fala com os atos. Será mesmo que você está se preparando para viver a eternidade? Ou você está vivendo aqui na terra como se nunca fosse sair dela? A profecia do Antigo Testamento apontava para a cruz. O Evangelho aponta para uma esperança, a esperança que Jesus vai voltar. Apocalipse capítulo 10, por gentileza, joga aqui isso, obrigado. Apocalipse capítulo 10, eu convido você agora a iniciar a leitura da Bíblia comigo, porque nós vamos começar a profecia das 2.300 tardes e manhãs com o Apocalipse capítulo 10. Vamos ler? Quem já abriu aí, diga amém. Apocalipse capítulo 10, verso 1 em diante diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão, o que é que ele tinha na mão, igreja? Repete para mim, o que é que ele tinha na mão? Um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo, onde foi que ele colocou? Sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Verso 5. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Verso 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai, João, e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, presta atenção aí, toma o livro e faz o quê? Devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca, de fato, ele era doce como mel. Quando, porém, o comi e alcançou ali o meu estômago, ele se tornou amargo. Verso 11, então me disseram: João, é necessário que ainda profetizes. Profetizes a respeito de muitos povos, profetize a respeito de muitas nações, de muitas línguas e o quê? De muitos reis. É apenas uma ilustração para tentar aproximar você daquilo que João estava observando naquela visão. Extraordinário. Um anjo que não era algo comum. Porque a forma como ele foi apresentado, sem sombras de dúvidas, era algo assim sobrenatural. Para começar, ele tinha um arco-íris que o envolvia. Aí, além de asas, ele tinha ali nuvens em torno dele. Ele tinha uns pés, como fossem meio que colunas de fogo, sabe? O pé direito estava sobre o mar, o pé esquerdo sobre a terra. E ele tinha uma mão levantada para o céu, que era a mão direita, em sinal de juramento, de confirmação. E na outra mão ele tinha o quê? Um livrinho. E embora o livro de Apocalipse fale no capítulo 6 sobre um livro, capítulo 5, capítulo 6, sobre um livro que estava fechado e selado com 7 selos, não é o mesmo livro, porque esse livrinho aqui, ele está aberto.
Ele está na mão do anjo, ele está aberto, como que quase sendo oferecido. Imagina a cena. João está vendo isso aí. Ele começa a se perguntar, o que é isso? Ou quem é ele? Porque, na verdade, se a gente levar em consideração outros textos na Bíblia que usa a mesma figura de linguagem para apresentar um ser celestial, nós vamos entender uma coisa: não é um anjo de fato, mas é o próprio Cristo. O próprio Cristo se apresentando a João em visão. Porque a Bíblia diz que tem um que vai vir envolto nas nuvens do céu. Quem que é? Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4 que existe um trono e tem alguém sentado nesse trono, no céu, e ao redor do trono tem um arco-íris. Olha que coisa! E só existe um que tem autoridade sobre céu e terra, ou sobre terra e mar, como está na imagem. E quer saber mais? Você lembra que lá no deserto, o Senhor, Deus, foi coluna de nuvem e também coluna de fogo para o seu povo? E eu vejo agora as pernas de um anjo que tem uma aparência de coluna de fogo. João está olhando para Cristo. Cristo tem um livro. E João agora fica se perguntando, mas que livro é esse? O que é que tem dentro desse livro? Que informação é essa? Alguns trovões começam a ser proferidos, na verdade 7 trovões, seguindo uma linhagem de séries de 7 igrejas, 7 selos, e por aí vai. Mas não foi dada permissão a João de escrever o que os 7 trovões falavam. Então eu não sei o significado dos 7 trovões, você também não sabe. A gente pode supor que seria algo semelhante às 7 pragas do Apocalipse, uma vez que o contexto é de juízo e juízo final. Alguns teólogos dizem que provavelmente a mensagem dos 7 trovões seriam as mensagens das 7 pragas. É isso? Não sei. E se não for, sinceramente, no momento, não importa. O que importa é aquele bendito livro. O que é que está nesse livro? Qual que é a mensagem desse livro? Aí uma voz diz assim para João: João, vai lá, pede o livro. João foi e pediu o livro. Aí o anjo que estava com o livro na mão diz assim: eu te dou, toma. Só que tem um detalhe. O que é que você tem que fazer com ele? Devora o livro. Aí eu vou te dar uma informação a respeito do livro. Na boca esse livro vai ser doce, mas no ventre vai ser o quê? Amigo, sabe que livro é aquele ali? Como adventistas do sétimo dia entendemos que aquele livro é o livro de Daniel, e se refere especificamente a uma profecia relatada no livro de Daniel. A profecia que está relatada em Daniel capítulo 8, verso 14. Aquele livro seria doce na boca e amargo no ventre. Um livro agridoce. Por que doce? Por que amargo? Nós vamos entender mais para frente. Na verdade, eu acredito que o pastor Disseu já deve ter comentado alguma coisa a respeito do assunto no sábado passado. Por que doce na boca e por que amargo no ventre? Foi dada a informação e, de fato, ele era muito gostoso. Ao colocar na boca, um sabor de mel. Mas ao ser ingerido e compreendido, ele se tornou amargo. Queridos, nós estamos nos referindo a uma profecia que disse assim, devora o livro. Mas o que seria, pastor, devorar o livro? Porque eu já vi, eu não sei se você já viu, mas eu já vi na internet, um certo líder religioso, pegando a Bíblia, pegando esse texto, dizendo o seguinte: nós temos que devorar a Bíblia. E o indivíduo teve a capacidade de colocar a Bíblia num prato, pegar talheres, e aí adivinha o que ele fez? Começou a comer as páginas da Bíblia. Nós temos que devorar, porque a Bíblia está ensinando. Misericórdia, né? Devorar a Bíblia. O que seria isso? Vou te dar um conselho para você entender um pouquinho mais. Conselho do pastor Péricles, escreve aí: não leia a Bíblia. Sim, é o meu conselho para vocês. Não leia a Bíblia. Pastor, o senhor está doido? Mais ou menos. O senhor pode repetir o conselho? Vou repetir. Repetir para você e para você da internet aí, ó. Não leia a Bíblia. É isso mesmo. Se tem pastor doido para comer a página, tem pastor doido para dizer não lê a Bíblia. Mas por quê? Porque ler por ler, se fosse resolver alguma coisa, já teria resolvido. Ler é superficial. Você lê uma mensagem no WhatsApp, no Insta, no Twitter, uma revista, um jornal, mas você não se aprofunda, você não examina, você não questiona. Dificilmente você aprende quando você simplesmente lê. Então, por favor, não leia a Bíblia. Faça o seguinte:
devore a Bíblia. Devore a Bíblia. E o que seria devorar a Bíblia, pastor? Estudar a Bíblia. Examinar as Escrituras. Saber por que você crê naquilo que você diz crer. Saber por que você vive como você pensa que tem que viver. Você sabe por que você acredita em certas coisas? Você tem convicção da sua fé? Ou uma mera opinião dela? Você é adventista do 7º dia. Por quê? Quem são os adventistas? Por que eles existem? Tem alguma mensagem relevante que é só adventista que tem que pregar? Será que somos mais uma opção de igreja evangélica para quem quer ser crente? Você sabe? Você, amigo que não é adventista, é batista, é católico, é presbiteriano, é da igreja do Evangelho Quadrangular, da Universal, da igreja batista, de qualquer outra igreja, eu não tenho denominação nenhuma, olha aqui para mim. Você sabe por que você vive desse jeito que você vive aí, crendo nas coisas que você diz acreditar? Você sabe? Você sabe por que você é batista? Assembleiano? Presbiteriano? Você sabe por que você não tem religião? Você tem convicção disso. Então meu conselho é, siga o que diz Apocalipse capítulo 10, devore a Bíblia. O anjo está dizendo para João, você quer o livro? Está aqui. Mas o livro não foi escrito para apenas aguçar a tua curiosidade ou satisfazer a tua curiosidade. O livro foi escrito para você estudá-lo, examiná-lo, entendê-lo e segui-lo. Porque eu quero preparar você, João, quero preparar uma geração, quero preparar um povo. A Bíblia não foi escrita para a gente se envolver, se colocar em torno dela e ficar filosofando, ou discutindo, guerreando. A Bíblia foi colocada para a gente estudar e se preparar. Para quê? Aí vamos entender qual era a mensagem daquele livro ali. João capítulo 8, verso 32, tem um verso que eu gosto muito. E eu já devo ter falado várias vezes nos sermões aqui na igreja. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? É isso aqui, ó. Quando a gente conhece a verdade bíblica, nós temos condições de identificar o erro. Olha só, a gente não precisa se aprofundar no que é perigoso e no que é errado para entender que é errado e que é perigoso. A gente só precisa se aprofundar na verdade. E tudo que for dissonante à verdade é mentira. Olha que coisa. Cuidado, jovem, com as leituras que alguns de vocês provavelmente andam lendo. É perigoso. Você não precisa se aprofundar nessas leituras para conhecer o que é errado. Se aprofunda na verdade. Se aprofunda na Bíblia. E tudo que for diferente e discrepante é mentira e é perigoso. Daniel capítulo 8, verso 14. O anjo disse, Daniel, você precisa estudar, João, você precisa estudar essa profecia. Você precisa se aprofundar nela. E é justamente a profecia das 2.300 manhãs. Em Daniel capítulo 8, verso 14, o que está escrito lá, igreja? O Senhor é meu pastor? Não é isso não? Desculpa, errei. Entrega teu caminho ao Senhor? Não é isso não? O que está escrito lá? Tu diz não, mas tu não fala o que está escrito lá, né? Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será o quê? Purificado. Está aqui uma imagem que vai nos dar uma linha de tempo profética. E para a gente entender essa linha de tempo profética, nós precisamos deixar estabelecido aqui 3 pontos ou 3 conselhos básicos. Escuta isso aqui. Eu preciso da sua atenção agora. Olha só, foca nisso aqui. Para entendermos a essência da profecia das 2.300 manhãs, precisamos, no mínimo, definir aqui 3 descobertas. Primeira delas que a gente tem que alcançar. Qual que é o evento que marca o início da profecia? Ok aí? Então, qual que é o primeiro conselho? Descobrir o quê? O evento que marca... Tudo bem, repete comigo. Temos que descobrir o evento que marca o início. Ok? Qual que é a segunda descoberta que a gente tem que fazer? A duração da profecia. Então eu vou descobrir o evento que marca o início da contagem, da profecia. E agora eu preciso também descobrir a duração dela. Quanto tempo? E aí, por fim, eu preciso descobrir qual que é o evento que marca o quê? O fim da profecia. Então me ajudem. Eu preciso, número 1, descobrir o quê? O evento que marca o início. Segundo, o que é que eu preciso descobrir? A duração da profecia. Quanto tempo? Entenderam aqui?
E por fim, eu tenho que descobrir o quê? O evento que marca o fim. Se eu levantar essas 3 descobertas, eu entendo a essência da profecia. Mas para entender a profecia de Daniel 8,14, eu preciso ir para Daniel capítulo 9. Então, por gentileza, vá para Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel capítulo 9, verso 24, quem já achou, diga amém. Palavra do Senhor diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para fazer o quê? Ungir o santo dos santos. Olha para o telão, vamos lá, coloca aqui. A linha de tempo amarela ali, eu não estou com um apontador e nem iria funcionar nesse telão de LED, mas a linha de tempo amarela que está embaixo da imagem de Jesus na cruz, é a minha linha que dura 2.300 tardes e manhãs. Tudo bem? Primeira coisa, existe um princípio bíblico chamado princípio dia-ano. O que é isso? Que quando o assunto é profecia e envolve tempo, um dia equivale a um ano. 2.300 tardes e manhãs. A nomenclatura tardes e manhãs é muito conhecida na Bíblia. Por quê? Porque nos traz à memória um capítulo que é o mais lido por todos os cristãos. Porque todo ano a gente promete fazer ano, e a gente começa em... E quando chega em números, o que é que acontece? A gente desiste. Gênesis capítulo 1. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, quando a Bíblia se refere a tarde e manhã, em outras palavras, ela está dizendo o quê? Dia. É isso aqui, ó. É dia. Então, 2.300 tardes e manhãs é a mesma coisa que 2.300 dias. Mas, partindo do pressuposto, da ideia, do princípio do dia-ano, 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias, é a mesma coisa que 2.300 anos. Então, uma descoberta a gente já identificou aqui. A duração. Qual é a duração? 2.300 anos. Não é dias, é anos. Então eu já tenho a duração. Para encontrar o local agora dessa profecia na história, eu só preciso fincar uma estaca num evento que dá o início, e automaticamente eu vou descobrir aonde ficar a estaca no evento que marca o final. E em Daniel capítulo 9, verso 24, diz que um período de tempo menor, que está dentro das 2.300 de manhãs, ou seja, dentro dos 2.300 anos, deve marcar os atos iniciais dessa profecia. E a Bíblia diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu. Isso aqui está sendo dito para quem? Para João? Para Mateus? Está sendo dito para quem? Daniel. E Daniel era de que nacionalidade? Daniel era judeu. Então a profecia está dizendo que 70 semanas estavam focadas no povo judeu. Pensando no povo judeu. É para os judeus. Por quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e para ungir o santo dos santos. Quem é aquele que foi ungido como santo dos santos? Diz aí para mim. Para você entender, um profeta, para iniciar o seu ministério profético, ou um rei do povo de Israel, para iniciar o seu reinado, ele deveria ser ungido. Olha que coisa. Ungido. Porque ele iria receber uma função especial vinda de Deus. Porque o rei e o profeta eram estabelecidos por Deus. Hoje, infelizmente, não é assim. Mas antes era. Ele tinha que ser ungido. Então, o Messias da profecia tinha que ser ungido para começar, de fato, o seu ministério. Então, nós temos aqui 70 semanas, observa, por favor, está aqui, ó. 70 semanas que estão dentro do período dos 2.300 anos. Agora, o que é que começa essas semanas aí? Eu tenho que saber. Para eu saber o que começa às 2.300 manhãs, e aí eu vou contar 2.300 anos, e vou chegar, então, no evento que termina a profecia. Vá, então, para o verso 26.
Diz assim, ó. Depois das 62 semanas, será morto o quê? O ungido. Perdão, verso 25. Sabe e entende, verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, olha aqui, 7 semanas e o quê? E 62 semanas. Vamos lá. A Bíblia me dá informação que eu deveria começar esta contagem, 2.300 anos, como também das 70 semanas, a partir da data que sairia um decreto para a reconstrução da cidade de onde? De Jerusalém. Aparentemente chega um problema aqui agora. Por quê? Abra sua Bíblia no livro de Esdras aí. Abra aí. Esdras. Onde é que está Esdras, pastor? Depois de Gênesis, antes de Apocalipse, com fé você vai encontrar aí, viu? Esdras. Tem que dar um tempinho a mais porque, né? É Esdras. Então encontra aí. Quem já encontrou, diga amém. Pode ir lá no índice, não tem problema não. Esdras. Estou ouvindo aqui o barulho santo das páginas da Bíblia. Abre no capítulo 1 de Esdras. Abriu aí? Capítulo 1 de Esdras. Se a sua Bíblia tem subtítulo, levanta a mão aí. A minha Bíblia tem subtítulo, levanta a mão. A sua tem? Tem? O que é que está escrito aí no subtítulo do capítulo 1? Decreto o quê? De Ciro. Opa, pastor, encontramos o decreto. Sim e não. Vou te explicar por quê. Por quê? Vai agora para o capítulo 6 de Esdras. O que é que está escrito aí no subtítulo? Decreto de quem? Dario. Danou-se, mais um agora. Será o decreto de Ciro ou de Dario? Está no pacote os dois. Sério, pastor? Mas eu aprendi de outra forma. Não, eu acho que você esqueceu outra coisa que disseram. Só focou no último decreto. Agora vai para o capítulo 7. O capítulo 7 não facilita muito a vida da gente, porque não começa com subtítulo dizendo o quê? O decreto de Artaxerxes. Não começa assim. Mas se você ler o capítulo 7, você vai ver que Artaxerxes também decretou. Pastor, nós temos 3 decretos para começar a contagem. Qual dos 3 é válido? Vamos deixar a própria Bíblia responder ela mesma. Capítulo 6, verso 14 de Esdras. Capítulo 6, verso 14. Acharam aí? Sim ou não? Olha o que está escrito aí. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. E presta atenção agora nessa segunda parte. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado de quem? Olha aqui para mim. O mandado foi de quem? De Deus. Sabia que a ordem de Deus, ou um milagre de Deus, atravessa também instrumentos humanos para alcançar a nossa vida? Sabia disso? Sim ou não? Está aqui a prova. O mandado era de Deus, do Deus de Israel. E segundo o decreto de quem? De Ciro, de Dario e de rei da Pérsia. Perceba que a palavra decreto não está no plural, porque tecnicamente deveria. Se são 3 decretos, deveria ser citado da seguinte forma: conforme os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes. Mas por que que a Bíblia, neste ponto, leva em consideração a palavra decreto no singular? É simples. É porque, para a Bíblia, os 3 decretos se complementam. Se você analisar com cuidado, vai ver que o decreto de Ciro é para reconstruir o templo. Não é toda a cidade. O foco é o templo. Em Dario, ele ganha um reforço e uma reaprovação, porque vieram reclamar a Esdras e que eles não tinham direito de fazer isso. Aí Dario foi buscar uns livros ali e identificou o decreto de Ciro. E confirmou o decreto. Não, eles têm autoridade sim, pode continuar. Chega a Artaxerxes e de maneira mais enfática envolve a construção da muralha e da cidade.
Os 3 decretos, na verdade, são identificados pela própria Bíblia como sendo o quê? Um. Tudo bem, pastor. Entendi. Mas ainda assim, eu tenho 3 datas. É verdade. O de Ciro, o de Dario, o de Artaxerxes. Qual que deve ser levado em consideração? Não pode ser o primeiro. Por quê? Se a Bíblia leva em consideração os 3, sendo complementares uns aos outros, então não para no primeiro, nem no segundo. O decreto só vai estar, de fato, oficializado e terminado com o terceiro. É o decreto de Artaxerxes que tem que ser levado em consideração para a contagem do início das 70 semanas, como também das 2.300 tardes e manhãs. E aqui no telão, nós temos ali o ano 457 a.C., que foi o ano exato do decreto do rei Artaxerxes. Opa! Segunda descoberta. A primeira descoberta foi a duração. Quanto tempo tem a profecia, igreja? Muito bem, agora a igreja, porque só falou 2 irmãos. A igreja, quanto tempo tem a profecia? Ficou legal. Fala para fora agora para quem está aqui na frente acreditar em vocês. 1, 2, 3 e... Primeira descoberta. É o tempo da profecia. A segunda descoberta, o evento que marca o início dela. O decreto para a reconstrução de Jerusalém. Qual foi o ano? Então, olha, só para mim aqui, só para mim. Qual foi o ano? Para decorar e não esquecer, qual foi o ano, igreja? Antes de Cristo começa a contagem das 70 semanas. 2.300 anos. Agora nós voltamos então para Daniel capítulo 9. E leiamos novamente verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ou seja, desde 457 a.C., até ao ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Fala de forma separada, mas o tempo está dentro da mesma linha profética. Desde a saída do decreto, 457 a.C., até ao ungido seriam 7 semanas mais 62. Me ajudem no cálculo, 62 mais 7. Então, basicamente desde a saída do decreto, 457, até ao ungido, 69 semanas. Mas por que a Bíblia diz assim, 7 e 62, e não diz logo 69 para facilitar o negócio? É porque aconteceu uma coisa no final das primeiras 7 semanas. 7 semanas. Quantos dias tem uma semana? 7. Então, se são 7 semanas, são quantos dias? Tu acha que eu vou fazer os cálculos sozinho, igreja? Me ajuda aí, irmão. 49. Se são 49 dias na profecia, significa 49 exatos 49 anos depois do decreto do rei Artaxerxes. Olha a imagem que tem ali em cima, das 7 semanas. Cidade reconstruída, muralhas levantadas. 7 semanas, 62 semanas. Então, mais 62 semanas, está ali, eu vou chegar no ungido. E quem que é ungido? Porque o cálculo é o seguinte, 457 mais 7 semanas proféticas, ou seja, 49 anos, chega em 408 a.C. 408 anos antes de Cristo, mais 62 semanas, aí o negócio começou a engrossar o caldo. 62 semanas vezes 7. 434. Me ajuda aí, você que está com um calculador aí, viu, meu irmão? Fica tranquilo, é um instrumento para ser usado. Então está aqui, ó. Mais 434 anos, chegamos no ano 27 depois de Cristo. De acordo com a profecia, no ano 27 depois de Cristo, ungido ser encontrado. No ano 27 depois de Cristo, o que é que acontece? Olha a imagem que está acima do ano. Jesus é o quê? Batizado. E quem é que desce no formato corpóreo de uma pomba sobre Jesus ali? Significando que naquele exato momento Jesus está sendo ungido. Olha que coisa. Então a profecia das 70 semanas marcava, entre as coisas que ela marca, o início do ministério de Cristo. O ano que ele foi batizado, ungido. Pastor, parece que nós temos um problema aí. E é verdade, parece mesmo.
Por quê? Porque no Evangelho de Lucas, tem Lucas aí para complicar a nossa vida, né? No Evangelho de Lucas, no capítulo, eu acho que é 4, eu nem me lembro mais. Deixa eu ver aqui. Lucas. Vai abrindo aí comigo, irmão, vá, para a gente fazer as coisas junto. Lucas. Vou lhe encontrar, viu, Lucas? Aqui. Lucas capítulo 3, verso 23. Olha o que está escrito aí. Ora, tinha Jesus cerca de quantos anos? O que é que diz na sua Bíblia aí? Não olhe para mim não, meu irmão, que não tem nada escrito aqui não, pecador. O que é que está escrito aí? 30 anos. Quando ele foi o quê? Mas a profecia, telão, por gentileza, diz que foi no ano... Ixi, a Bíblia está se contradizendo, misericórdia. É claro que não. Por quê? Não foi a Bíblia que disse que seria o ano 27. Como assim, pastor? Porque o ano 27, olha só, depois de Cristo, é uma datação da era cristã que foi criada, olha só, a datação da era cristã foi criada por um homem, que agora me foge muito bem o nome dele, mas eu acho que é Dionísio. Eu acho que esse nomezinho é engraçado. Dionísio. E ele marca o início da era cristã no ano 753 da fundação do Império Romano. Tempo depois se descobre que ele errou a datação, em mais ou menos 3 anos. Veja como a Bíblia agora é perfeita. Olha só, porque a Bíblia diz 30 anos, e foi 30 anos mesmo. Como? A data 27 depois de Cristo, na datação da era cristã, tem um erro aí de pelo menos 3 anos. Significa que quando a profecia encontra a data 27 na era cristã, Jesus já tinha quantos anos? Cerca de 30 anos. Ou seja, além de mostrar o início do ministério de Cristo, esta profecia das 70 semanas também mostra, olha que coisa, o nascimento de Cristo. Porque significa que quando o ano 0 começou, Jesus já tinha quantos anos mais ou menos? Então dá para descobrir o momento que Jesus nasceu. E olha a confirmação, a Bíblia no Antigo Testamento diz que para alguém atuar como um sacerdote, precisa ter pelo menos, pensa comigo quantos anos? 30. E quantos anos Jesus tinha no batismo? 30 anos. Deus é perfeito. Diga amém? Diga assim comigo, Deus é perfeito. É perfeito mesmo que fala? É, né? Se não fosse, ia ser a partir de agora. Manda no telão aqui, ó. Que maravilha, mas são 70 semanas. 7 mais 62 dá quanto, igreja? Então, para completar 70, está faltando quantas semanas? 1 semana. Que é a mesma coisa que faltar quantos anos? 7 anos. Então, vamos voltar lá para Daniel, capítulo 9, verso 26 agora. Viu aí, verso 26? Diz assim, ó. Depois das 62 semanas, será morto quem? Ungido. Então, obviamente, o ungido, ou seja, Jesus Cristo, só poderia ser morto após as 62 semanas. Nessa última semana. Mas em que momento dessa última semana? Porque tem 7 anos. Verso 27, leia comigo. Diz assim, ó. Ele quem? O ungido. Fará firme aliança com muitos por quanto tempo? 1 semana. Mas na metade da semana fará o quê? Cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Você sabe muito bem que no santuário eram oferecidos sacrifícios de manhã e à tarde, 2 por dia, em favor do pecador, e tem todo aquele processo que a gente vai relembrar daqui a pouquinho. Mas a ideia é, a profecia diz que na metade dessa última semana, Jesus faria, de alguma forma, parar o sacrifício. Ou seja, tornaria agora inválido os sacrifícios feitos no santuário. Você lembra quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o que foi que aconteceu com o véu do santuário? O que foi que aconteceu, igreja? De baixo para cima ou de cima para baixo? E tem diferença, pastor? Tem.
De baixo para cima, um desorientado entrou lá e rasgou. De cima para baixo, Deus rasgou. Então, peraí, a profecia também marcaria o momento da morte de Jesus. Por quê? Porque diz que é na metade. Metade de 7 é quanto, irmão? Então, no ano 31 depois de Cristo, Jesus morre. Olha que coisa. Mas ainda restam 3 anos e meio. O que foi que aconteceu então no ano 34? A Bíblia diz que ele firmaria mais uma semana de compromisso com muitos. E as 70 semanas foi dada para o povo judeu. Então, terminando as 70 semanas, alguma coisa ia terminar em relação aos judeus. E o que é que aconteceu no ano 34 depois de Cristo? Um diácono da igreja primitiva. Como é que é o nome dele? Estevão. Estevão pregou o que alguns teólogos dizem ser o último sermão e o último apelo à nação judaica. Se arrependam dos pecados. Aceitem Jesus como o Messias. Por que esperar outro? Ele já veio. Ele cumpriu tudo. Perceba, as 70 semanas apontam que Jesus cumpriu tudo referente ao Messias, que estava predito pelas 70 semanas. É ele o Messias. Ao invés de se arrependerem e aceitarem Jesus como o Salvador, o que é que eles fizeram? Apedrejaram Estevão. A profecia se cumpre e o povo de Israel como nação não é mais o povo de Deus. Pastor, quer dizer que judeu não tem salvação? Quem foi que disse isso, meu irmão? Tu é doido, é? Judeu tem salvação, pastor? Claro que tem, meu irmão. Todo pecador, porque a Bíblia diz o seguinte, vou lembrar você, viu? Porque Deus amou o mundo, o que é a igreja? Que deu para que todo aquele que nele crê. O que foi que acabou no ano 34? Como nação, Israel não seria o único povo de Deus. Mas agora Israel espiritual, ou seja, todo aquele que professar fé em Jesus é povo de Deus. Diga amém. Então judeu pode ser povo de Deus? Pode. E brasileiro? Rapaz, não é verdade que pode? Até o brasileiro pode? Ainda bem, Senhor. Qualquer um. Desde que aceite nós somos o Israel de Deus, diga amém. Diga comigo, nós. Fala mais forte, irmãozinho, para eu me empolgar aqui. Nós somos o Israel de Deus. Olha para o pecador mais próximo a vocês e diz assim, ó. Tu também, irmãozinho, tu também. Pronto, telão, por gentileza. Vamos lá então. Opa, as 70 semanas se concluíram então, eu já entendi. 70 semanas, começa ali nos 457, aí depois, 7 semanas depois, a reconstrução é terminada, mais 62 semanas, Jesus é batizado, mais meia semana ele é morto, mais meia semana termina então o prazo de misericórdia que Deus deu para os judeus como nação. Mais 70 semanas vezes 7 dá quanto? 490, não é dias, é anos. Então eu tenho dos 2.300 anos, 490 anos já conhecidos. Já sei o que foi que aconteceu. Mas para terminar os 2.300 anos ainda falta o quê? 1.810 anos. O Evangelho tem tempo agora para ser pregado para todos. Não só judeus, mas para todos. A igreja precisava sair das muralhas de Jerusalém, passar de Samaria e ir até os confins da terra, diga amém? E é por isso que nós estamos aqui hoje reunidos. Então, contabilizando os 490 anos, mais 1.810 que faltavam, terminamos os 2.300 anos, chegando na data de 1844. Então agora eu preciso relembrar o santuário, para entender que a profecia das 2.300 de manhãs deu o ano, mas tem conteúdo dentro dessa profecia que vai me dar o dia e o mês.
Por quê? Porque a profecia diz, até 2.300 manhãs o santuário será purificado. Ela está se referindo a um cerimonial, a uma cerimônia que acontecia no santuário chamado, muito bem, você sabe, né? Chamado escola sabatina, não é isso? Culto divino. O que era? Expiação, Yom Kippur, que acontecia no 10º dia do 7º mês, que traduzindo para o nosso calendário, é exatamente dia 22 de outubro de 1844. Como a era agora está no período do Novo Testamento, o Antigo Testamento, que tem lá em Êxodo capítulo 8, verso 25, a ordem para construir o santuário terrestre, como cópia do celestial. Esse santuário terrestre não existe mais. Então essa profecia não diz respeito à purificação que deveria acontecer no santuário terrestre. Então, se não é no santuário terrestre, é em que santuário? Celestial. Então o que é que está acontecendo lá? Expiação. Mas o que é isso de expiação? Quantos compartimentos tinha o santuário terrestre? Quantos? Tá, a gente fala geralmente dos 2 que eram cobertos, né? Vamos falar dos 3? Qual que era o primeiro? Segundo? Terceiro? Eu gosto do adventista mesmo, que ele vai se arrastando, mas ele não desiste. Ele não sabe, mas vai fazendo assim, ó. Tu. Ele sabe que o negócio é santo, então é santo, tu, santíssimo. Rapaz, o povo aqui é fiel, viu? Graças a Deus. Então vamos lá. O primeiro é o pátio. O segundo é o santo. E o terceiro é o santíssimo. Ficou fácil agora, né? Qual que é o primeiro? Qual que é o segundo? E qual que é o terceiro? Ok, de trás para frente, qual que é o último? E o segundo, e o do meio? Eita, agora até trabalhei aqui. O do meio e o primeiro. Pronto. Agora só para a gente colocar as ideias organizadas, vamos começar do início. No pátio vinha o pecador com o cordeirinho, colocava a mão ali na cabeça do cordeirinho, confessava o seu pecado na frente do sacerdote, na presença do sacerdote. Simbolicamente, o pecado do pecador era transferido para o cordeirinho. O pecador tinha que imolar o cordeirinho, e ele ali se debatendo na sua agonia da morte, era recolhido o sangue, e então, através e por intermédio do sangue, o sacerdote, olha só, levava para o segundo compartimento, ou o primeiro dos cobertos, o santo. Ali ele melava um pouquinho ali as pontas do altar de incenso, e algumas vezes aspergia o sangue no véu do santuário. Simbolicamente, o pecado daquele pecador que foi transferido para o cordeiro, e através do sangue chegou no santo, ficava acumulado ali, ao longo de todo o ano. Uma vez no ano, uma outra função entrava em ação, é a função do sumo sacerdote. Sacerdote era mais de um, sumo sacerdote era um só. Olha só, era uma função vitalícia, só saía amarrado, né? Depois que morria. Então o sumo sacerdote, uma vez no ano, no 10º dia do 7º mês, entrava no último compartimento do santuário celestial. Por favor, repita comigo, último. Era para repetir último, tá ligado, né? Mas eles completaram, tudo bem, pode ser assim também. Interpretação de texto vacilou aí, viu? Mas vamos lá. O último compartimento, tá certo? Que era o Santíssimo. Tinha todo um cerimonial antes, ele tem que entrar no santo, fazer expiação por ele, pegar a congregação, e chegava aqui. Aqui então acontecia a cerimônia que iria purificar o santuário, ou seja, simbolicamente os pecados que estavam acumulados ao longo do ano de todos os pecadores da congregação, era o quê? Apagado. Diga amém? Então, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no último compartimento do santuário celestial. E o que é que ele faz lá? Ele intercede por mim e por você, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Amém? De 1844 a 2018, quantos anos já se passaram? Quantos anos? 174 anos. Tu demorou agora, viu, Fé? Foi o que aconteceu? Estava sem sinal, né? Há 174 anos, amada igreja, escuta isso aqui, Jesus está no último compartimento do santuário celestial. Depois disso, pastor, depois disso, meu irmão,
Depois disso é arautos do rei para cima deles, cantando, filho vai. Ih, vocês não conhecem essa música não, né? Eu estava pensando que eu estava abafando aqui, o pessoal ia dizer, ó, filho vai, chegou a hora. Amém, igreja? Quanto tempo ainda falta, pastor? Olha aqui para mim, qual que é a minha função na igreja? Qual que é a minha função na igreja? Pastor, não Deus, eu não sei quanto tempo falta. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que ele está no último compartimento do santuário. Terminando lá, meu irmão, ele volta. Amém? A gente acredita que falta pouco tempo. Mas, mais uma vez eu digo, o nosso foco não deve ser em quanto tempo falta, mas o enquanto ele não vem. Por quê? Telão, por gentileza. Apocalipse 10, verso 11, volta lá. É o último verso daquela visão que o apóstolo João teve em relação ao anjo com o livrinho na mão, dizendo, pega o livro, mas devora o livro. Apocalipse capítulo 10, verso 11, diz assim, ó. Espera aí, está quase lá, achei. Então me disseram, olha o que disseram para João, é necessário que ainda faça o que, igreja? Profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O pastor falou no sábado passado sobre desapontamento, infelizmente Guilherme Miller e os milleritas ficaram desapontados porque acreditaram que no final das 2.300 de manhã Jesus voltaria. A expiação seria a volta de Jesus, porque a purificação se daria por fogo, e o fogo seria lançado por ocasião do fim de todas as coisas. Então ele linkou uma coisa com a outra e outros detalhes, e acreditou que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844, o movimento esperou e Jesus não voltou. Mas não era isso, porque a profecia dizia aqui em Apocalipse 10, ainda é necessário que profetizes, que pregue, que anuncie o evangelho. Bota no telão aqui, ó. Olha esse texto de Ellen White, que está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 288. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi concedida ou confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação, me ajuda a igreja se conseguir ler, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância, não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção, que não seja a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Por que o sermão era o juízo chegou? Porque a primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 6, acompanha aí. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada língua, povo, nação, dizendo em grande voz, dizendo o que, igreja? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegado o quê? O juízo começou quando se concluíram os 2.300 anos. Então, desde 1844, a primeira das 3 fases do juízo começou. E a primeira fase do juízo é o juízo investigativo. Todos aqueles que professaram fé em Jesus, a começar pelos mortos, terminar pelos vivos, mas todos que professaram a fé em Jesus em algum momento, estão passando em análise no juízo investigativo. Fazem 174 anos que esse juízo está ativo. Quanto tempo ainda falta para ele estar ativo, eu não sei. Para ele terminar, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que se o juízo está ativo, eu preciso lembrar, amada igreja, que esse é o momento de se arrepender. Porque Jesus está intercedendo por nós, a graça ainda está sendo comunicada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ainda está ativo, então você pode sim ser levado ao arrependimento pelo Espírito Santo. Depois que a intercessão terminar, significa que a porta da graça se fecha, e porta da graça se fechar é isso. Não é que tem uma porta no céu que vai encostar e vai fechar, não. É a intercessão, quando a intercessão terminar, acabou. Não tem mais como se arrepender. Então, se não tem mais arrependimento, não tem perdão.
Eis o momento da congregação se preparar. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote está no último compartimento. Você sabe o que a congregação de Israel fazia quando o sumo sacerdote estava lá no Santíssimo? Afligia a alma, se rendia ao Senhor, se arrependia dos pecados, lavava as vestes no sangue do Cordeiro. Vamos atualizar isso aqui. O que é lavar as vestes? Veste a justiça, a sua é trapo de imundiça. Já diz o profeta. Então só tem uma substância capaz de purificar a sua justiça, o sangue do Cordeiro. E se lavar no sangue do Cordeiro é aceitar Jesus como seu salvador pessoal. É permitir que o Espírito te leve ao arrependimento, porque essa é uma ação iniciada por Ele, não por você, mas é por Ele. Aquele que começou a boa obra há de terminar. Então quem começa e quem termina é o Espírito. Amado irmão, amada irmã, amado jovem, o que é que você está cometendo que deveria largar? Se arrependa, peça perdão. O perdão ainda está sendo concedido. Não importa o pecado que você tenha cometido, Jesus pode perdoar. Pastor, o senhor não me conhece? Conheço mesmo não, mas eu conheço um Deus que você também conhece, eu deveria conhecer, que perdoa todo e qualquer pecado, diga amém? Você quer receber esse perdão? Então aceita Jesus Cristo. Diariamente, constantemente. Se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não entregou sua vida a Jesus e não selou sua caminhada cristã através do batismo, olha para mim, o que é que tu está esperando? A morte chegar? A intercessão terminar? Por que você não é capaz de abandonar a tua vaidade? Os teus sonhos particulares que se distanciam dos sonhos de Deus? O que é mais valioso nessa terra para você ainda não ter decidido por Cristo? Perceba, Deus deu 70 semanas de misericórdia para Israel. Deus está dando um tempo de misericórdia agora para Israel espiritual. Abandona os pecados, aceita Jesus. Abandona os pecados, aceita Jesus. Coincidência ou não, alguns pegam isso aqui como sendo paralelo, outros fazem distinção. Mas quando Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? É 7 vezes? Jesus disse o quê? 7 vezes? Fala para mim. 70 vezes? Faz o cálculo, dá quanto? 490. Quanto tempo Deus deu para o povo de Israel? Não significa que aqueles 490 que Jesus estava dizendo para Pedro tem limite. Não, naquele contexto é infinito. Perdoe quantas vezes for necessário. Por quê? Porque eu te perdoo quantas vezes você precisar. Diga amém? Agora uma coisa precisa deixar muito claro aqui. Deus é misericordioso eternamente, sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim? Sim, porque a misericórdia é um atributo divino e ele é eterno, então o atributo também é eterno. Mas a misericórdia de Deus não vai contender com o homem para sempre. É diferente. A misericórdia ainda está estendida. A graça ainda está estendida. O perdão está estendido. Então hoje é o tempo de tomar a decisão por Cristo. João capítulo 14, verso 1 ao 3 é a promessa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, fala para mim, igreja, Ele vai voltar. Amém? Você está enjoado desse mundo? Cansado de sofrer? Jesus vai voltar. Jesus é o ponto final para qualquer câncer, diga amém. Jesus é o ponto final para qualquer tratamento terrível. Jesus é o ponto final para a solidão, para a depressão, para o estresse, para a morte, para a separação, para tudo de ruim desse mundo. E Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele precisa encontrar a gente confiante nele. Termino com essa história. Em 7 de dezembro de 1988, aconteceu um terrível terremoto na Armênia soviética. Alguns dizem 30 mil. A informação que eu coloquei diz, pelo menos 25 mil pessoas morreram por ocasião daquele terremoto. Em cerca de 4 minutos de duração. 4 minutos. O local era um caos. Era destruição e corpos estendidos sem vidas pelas ruas, decapitados, deslacerados,
cortados, separados, choro, pranto, desespero. De um lado para o outro era morte, 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 morte. Imagina, entre as várias histórias encontradas nas ruínas, uma delas se levanta de um pai que, ao passar os 4 minutos do terremoto, deixa a sua esposa segura em casa e sai desesperado em direção à escola onde deveria estar seu filho. Chegando lá, descobre, ao observar, que a escola está toda destruída. Os pais gritando desesperados, chamando pelos seus filhos, suas filhas gritando pelo nome. Alguns chorando inconsoláveis porque estavam diante dos corpos inertes de seus filhos. Mas aquele pai chegou desesperado e também, como os outros, começou a gritar pelo nome do seu filho. Tentou lembrar onde que ficava a sala do filho. Lembrou que ficava atrás do prédio. Pelos escombros se caminhou e se dirigiu até onde provavelmente seria a sala do garoto. 4 horas procurando, tirando o entulho com as próprias mãos. Outros pais chegavam e tentavam tirá-lo dali, consolá-lo, dizendo: não adianta mais, estão todos mortos. Mas depois que os pais vinham e falavam, e vizinhos, e amigos, e parentes, ele simplesmente olhava e perguntava: você vai me ajudar? Você vai me ajudar agora? 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 16 horas, 24 horas, 36 horas seguidas, procurando o filho, chamando o filho, gritando o nome do filho, até que, ao levantar um certo escombro lá, ele ouviu a voz do filho: pai, é o senhor? Filho, sou eu. Pai, eu sabia que o senhor viria. O pai então lembra de uma promessa que ele fez: não importa como, onde ou quando, eu sempre vou estar com você, filhão. Pai, estamos bem aqui. Estamos, tem mais alguns aqui. E eu falei para eles que o senhor viria, porque o senhor prometeu. Algumas vidas ali foram resgatadas. Aquele garoto estava confiante que o pai voltaria. Essa história te lembra uma outra história? Esse mundo está caótico e a gente não precisa mais de terremoto para entender que nós estamos só nos escombros dele. E sabe o que o pai disse? Não importa quanto tempo dure, não importa a sua situação, eu vou estar com você, meu filho. Só que Jesus fez uma promessa a mais: eu vou voltar para te buscar e vou refazer tudo isso aqui, um novo céu e uma nova terra. Quantas pessoas que estão aqui hoje na igreja, quantos de vocês, nesse início de tarde, querem dizer ao Senhor Jesus: Senhor, eu acredito na tua promessa, que o Senhor vai voltar para me buscar, eu vou esperar. Quantos querem dizer isso? Fiquem em pé. Quantos nessa manhã que aqui estão precisam entregar a vida a Jesus através do batismo? E eu não vou mais me delongar, mas eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa manhã que quer vir aqui para perto de mim e orar junto comigo aqui, dizendo: além de esperar o Senhor, eu preciso tomar uma decisão, pastor, quero ser batizado. Então eu vou estar orando pelo seu batismo. Tem alguém que gostaria que eu orasse pelo seu batismo? Se tiver, eu quero ver sua mão. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, para orar junto comigo. Se você estiver do lado de um amigo ou de uma amiga aqui da igreja, vem junto com a pessoa, vem aqui para frente, vamos orar juntos, vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua decisão, sobre a sua vida. Então, se tiver, pode vir aqui. Eu não sei se está na galeria, se está aqui embaixo, mas se tem alguém aqui que precisa entregar a vida a Jesus através do batismo, eu convido você a vir aqui à frente e orar junto comigo. Tem alguém? Deus seja louvado. Tem alguém, sim. Tem mais alguém? Eu vou fazer essa oração e vou pedir a bênção de Deus sobre vocês. Se vocês conseguirem, vocês podem subir aqui. Vem cá. Olha aí, ó. Tudo bom, mocinha? Podem vir, tem gente vindo ainda. Os nossos juvenis, jovens, adultos.
Aqueles que querem entregar a vida a Jesus, querem se preparar, porque a profecia é clara. Jesus já está no último compartimento, mas a outra profecia é: Ele vai voltar. Essa não marca data, mas tão certo como as outras que marcaram data, é essa: Ele vai voltar. Vamos orar? Pode vir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o horário já está avançado, mas obrigado porque estudamos e relembramos aqui a profecia das 70 semanas, das 2.300 tardes e manhãs e da volta de Jesus. Esse mundo está caótico, Senhor, mas nós temos uma certeza no nosso coração. Nós aqui, que aqui estamos, e por que não quem está nos assistindo agora, também toca no coração dessa pessoa e dessa certeza de que o Senhor vai voltar para buscar ela, para tirar desse lamaçal de pecado que ela se encontra, para tirar dessa vida destruída que ela se encontra. Jesus vai voltar para buscar você. Jesus vai voltar para nos buscar. E nós te louvamos por isso, Senhor. E cremos. Está difícil aqui. Está apertado aqui. Está escuro aqui. Estamos sangrando aqui. Mas nós sabemos que o Senhor vai voltar para nos buscar. Amém.